Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui para te fazer companhia. Uma horinha batendo papo com você e com essa querida, que é a Lilian Bertin. Muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, Samira. Bom dia a todos os ouvintes. Delícia estar aqui novamente. Muito bom. A Lilian, ela já passou aqui no Mundial e você. Fizemos um programa ao vivo numa sexta-feira e ficou faltando tempo para nós. Olha, eu não senti o tempo passar aquele dia, foi muito bom. E a Lilian está aqui hoje porque a gente vive um momento também, né, Lilian, que o teu trabalho acaba se tornando primordial, né, nos tempos de hoje. A Lilian, ela é uma empresária, uma mentora de profissionais, ela tem feito vários trabalhos para colaborar com você que está aí do outro lado, principalmente utilizando o YouTube e o Instagram, autora do best-seller A Hora Extraordinária, que tem um subtítulo muito legal, que é extraordinário. É como realizar o seu primeiro sonho em 30 dias, dedicando-se 1 hora por dia. A gente vai falar desse livro e a gente vai falar de muitas outras coisas, até para você que está aí do outro lado se ligar que a gente tem tempo para sonhar. Sem a dúvida. gente pode sonhar e realizar. Ainda em 2020, né? Que nem você estava falando. Exatamente. 2020, para muitas pessoas eu escuto, e quando eu escuto isso eu fico muito triste, que dizem assim, 2020 já era, já acabou. Como assim já acabou? Não acabou. Agora, se você acreditar que você pode, ou se você acreditar que você não pode, das duas formas você está certo. Porque é um comando que a gente dá para o nosso cérebro. Então, não, vamos lá e vamos transformar 2020. É possível. E eu tô viva, né? Sim. E se eu tô viva, eu preciso realizar. Realizar, exatamente. O presente, que é o dia de hoje, já chama presente por conta disso. É uma oportunidade que a gente tem, um presente que a gente recebe todos os dias, estarmos aqui aí na Terra. E enquanto a gente tem vida, saúde, a gente tem que realizar. A gente não pode estar aqui para ter uma vida rasa, sem sonhos, apenas para acordar, beber, dormir, pagar conta. Não é só para isso que a gente está aqui, né? E muita gente acaba vivendo isso. E agora também, com a pandemia, 2020, parece que é um ano que, para muitos, eu não fiz nada, eu não pude fazer, eu já transferi meus projetos para o próximo ano. Alguns, sim, tiveram que ser transferidos. Sim. Mas aí é hora também de eu criar novos projetos e antecipar novos sonhos, né? Sem dúvida. Olha, para você ter uma ideia, a nossa turma, eu digo assim, a nossa turma porque é um grupo de pessoas que acabam gerindo as empresas, né? Verdade. Entre eles, meu marido, meu filho, eu, enfim. E a gente inaugurou uma loja em plena pandemia. Ou seja, Não foi antes, não, foi durante. Foi em junho, a gente foi inaugurou. Durante, então. Durante a pandemia, plena pandemia. Era para ser inaugurada em abril, não foi possível, obviamente, todos nós estávamos na mesma situação, mas assim que a gente vislumbrou uma oportunidade, eu falei, é agora. E é aquela coisa assim, é um risco calculado. E o que é a vida se não um risco? Então, assim, a gente viu uma possibilidade, uma oportunidade e falamos, por que não? É melhor a gente tentar, né, para saber o resultado do que ficar aquilo que eu digo no meu livro, no e se, né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse... Então, é melhor fazer e depois ir fazendo ajustes, né? É uma frase que eu sempre repito, essa frase que eu gostei muito, que eu aprendi lá no Vale do Silício, quando eu estive lá, que lá eles dizem assim, haja rapidamente, faça os ajustes lentamente. Eu aprendi isso com eles. E, às vezes, a grande maioria das pessoas que não realizam sonhos é porque elas ficam pensando muito e realizando pouco. Ao passo que a gente tem que começar a realizar, se colocar em ação e, no decorrer das nossas ações, a gente vai fazendo os ajustes necessários para seguir no prumo, vamos dizer assim, né? Será que isso não vem muito também daquela imagem que a gente tem de a minha mente cria, eu estou criando e parece que vai como se o Aladim aparecesse na minha frente e estralasse os dedos para minha realização? Nada vai cair do céu. Nada vai cair do céu. Aliás, é uma crença, né, que às vezes a gente pode ter tido com o segredo que veio, que a gente acabou se envolvendo tanto nessa onda. Eu acredito muito em física quântica,
Mas eu acredito numa física raciocinada. Aliás, tudo tem que ser raciocinado. Fé, questões ligadas né, a física, a biologia, a psicologia, porque são teorias. E teorias sem prática, elas são vazias. Então, toda teoria, para que ela seja consolidada, você tem que colocar na prática. Aí eu tenho que fazer... O que você indica para as pessoas? Que elas façam um cronograma, que elas façam um planejamento desse sonho? Sim, no nosso livro a gente Quando tem você fala dos 30 dias, né? Então, eu tô imaginando que em um mês eu estou me planejando para ter ações que me façam alcançar o sonho. Isso. Essa nossa teoria não é minha, é emprestada de na verdade, esse cientista americano. É a teoria de 21 dias. E por que no meu livro eu falo 30 dias? Porque eu já vi muitas pessoas começarem sem planejamento. Tá, você dá um chorinho ali, então. Eu dou um chorinho inicial. Então, o primeiro chorinho é você ter a ideia, né? Que é o primeiro passo do livro. O segundo passo é você mentalizar. Então, a mentalização, ela é importante, sim, mas ela precisa depois do terceiro passo, que é o planejamento, né? No planejamento, o que eu ensino? Você se libertar dos ladrões de tempo, dos ladrões de sonho e dos ladrões de energia, que são boicotes que todos nós sofremos, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, mas que eles são tão sorrateiros que a gente acha que é normal, e não é normal. Então, por exemplo, um ladrão de energia que boicota muitas vezes os nossos sonhos, as nossas vozes internas. Ah, mas isso não é para você. Não, você não nasceu para isso. Isso é para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu amigo, mas para você não. E assim, isso está dentro de nós. E se a gente não tiver cuidado com essa voz, que normalmente é a voz que quer te deixar no seu cantinho do conforto, na sua zona de conforto, que de conforto não tem nada, você acaba se boicotando mesmo, e falando, realmente, né, acho que eu preciso me preparar melhor. Me deu uma preguiça. Né? Então... É assim mesmo. E esse é um ladrão de energia, um ladrão de sonho, que ele é super potente, porque ele está dentro de você. Pior ainda, né? Depois tem a turma do deixa disso, né? Que são aquelas pessoas que às vezes convivem com você, às vezes são colegas, às vezes são companheiros, às vezes são da própria família, mas que eles acabam te colocando você, medindo você pela régua deles. Então, imagina só, uma pessoa que nunca foi empresário, que nunca foi empreendedor. Você vai falar, então, acho que eu vou empreender, vou abrir uma empresa. Olha, cuidado, melhor você ter uma carteira assinada. É melhor, né? Numa época dessa, você vai empreender, ou seja, já começa a minar a sua energia. Então, assim, a gente precisa saber exatamente aonde estão as dificuldades para que a gente não caia sempre nos mesmos erros que impedem a gente de realizar. E cai. Cai. Todo mundo cai. De uma forma ou de outra cai. Porque a gente tem os deslizes também. Sim. Por mais que você esteja também super consciente de tudo isso, a gente tem os deslizes. Temos. Agora, tudo bem. Teve um deslize, que é normal. Volta. Mas para isso você precisa saber onde você quer chegar. Para isso você tem que ter um sonho. Por incrível que pareça, quando a gente estava fazendo o livro, a gente pesquisava, tinha pessoas que tinham parado de sonhar, não tinham sonho. Você perguntava, qual é o seu sonho? Não sei. Faz tanto tempo que eu não penso nisso. Ou seja, então, que vida você está vivendo? E o sonho pode ser tudo, né? Tudo. E a gente já tem relatos maravilhosos nesse tempo vindo do livro. Sim. Um senhor de 72 anos que voltou a estudar, pessoas que foram aprender inglês, pessoas que, olha... reformaram casa, que compraram um carro, pessoas que, uma moça que criou a sua própria ótica, era gerente e comprou a sua ótica. Ou seja, tem um monte de coisas que as pessoas estão realizando, né? Mas, óbvio, o primeiro sonho a gente indica começar um pequeno sonho. Isso que eu ia falar, o meu sonho ele pode ser muito grande. Eu sei que eu preciso de um longo planejamento para alcançar. Mas aqui no livro você me dá uma ferramenta onde eu, com um sonho pequeno, Isso. já vou me sentir motivada a ir para o segundo sonho. Exatamente. Então, só para concluir o que eu falei dos ladrões,
eu falo em Tem mais 30 dias, né? Mas a primeira semana eu ensino a pessoa a fazer o planejamento, se libertar dos ladrões e depois só no 8º dia que ela entra propriamente no início dos 21 dias. Daí ela vai agir. Vai agir durante 21 dias. No 29º dia, ela vai reavaliar. Por quê? O que deu certo, o que não deu certo. Se eu usar esse método, será que eu consigo fazer um sonho um pouquinho maior? Será que eu consigo usar isso que eu fiz agora para algo, né, para 1 ano, para 6 meses? E no 30º dia, eu sempre digo, comemore. Comemore qualquer tipo de conquista que você tenha conseguido. Porque aí já teve. 1% é melhor do que 0, né? E se você fizer 1% todos os dias, você já vai estar 30% melhor do que quando você começou. E depois, como você disse muito bem, a gente usa isso para coisas maiores. Como você começa a criar os caminhos neurais para fazer uma coisa pequena e você vai ampliando isso para coisas maiores, mas o princípio é o mesmo. Você aprendeu o caminho. Exatamente. Você sabe onde você pode errar, aonde estão os boicotes, você já vai ter um norte, né? Então, é um método muito simples e eu digo assim, é nas coisas simples que a gente acaba errando. Porque nas coisas grandes a gente se prepara e nas coisas pequenas a gente acha que já sabe e a gente acaba caindo na síndrome do IJS, que eu falo no livro, que é essa síndrome é a síndrome do isso eu já sabia. Ah, isso eu já sabia. Isso eu já sabia. A síndrome do isso eu já sabia. Por quê? Quantos de nós tem a certeza absoluta de que você tem que gastar menos do que você ganha? Todo mundo sabe. Quantos de nós sabe que a gente tem que, né, comer menos do que você gasta de caloria? Todo mundo sabe. E por que a gente desliza tanto? Tem tanta gente sem dinheiro, tem tanta gente querendo, né, entrar em forma. E o deslize tá nesses ladrões? Sim, exatamente. Porque a gente tem a falsa ideia de que a gente já sabe. E o fato de saber, você não precisa agir. Tudo vai cair, assim, como um passe de mágica. Mas aí temos o mental... Mas também temos o emocional. O emocional, que é muito importante. Em alguns casos, obviamente, a gente precisa de acompanhamento psicológico, tal, né? Que são os casos mais... Mas, no geral, a gente consegue dar conta se a gente souber o que está acontecendo. Aí é com disciplina? Porque se eu comer, no caso do doce, que nem você falou, né? Ah, eu sei que eu não posso comer doce, vou lá e como doce. Aí pode ser que tenha um emocional ali, mas pode ser que também seja uma sem-vergonhice. Não é verdade? Na maioria das vezes tem um emocional. Só que em alguns casos o emocional precisa de ajuda, né? Precisa de uma ajuda profissional. Em alguns casos o emocional, se você colocar aquilo no papel e souber aonde você está escapando, você pode, de repente, transformar o que está te boicotando, deixar aquilo mais difícil. Por exemplo, né? Limpar a despensa, deixar sem nada quando você quer fazer dieta. Agora, se você tá afim de fazer dieta, abre a despensa e tem uma fartura de coisa, não vai ficar mais difícil? Bem mais difícil. Aí é o comprometimento. É o comprometimento, com certeza. Comprometimento e disciplina. Eu acho que quando a gente vai realizar qualquer sonho, eu acho que eles entram também. E tem uma coisa muito interessante que eu estudei e coloquei isso no livro também, que essa técnica a gente chama de emparelhamento cerebral. Funciona da seguinte forma: você vai se associando com aquilo que você convive. Por isso que é muito importante, quando a gente quer realizar algo, a gente se associar com pessoas que têm resultado naquilo que a gente quer. Então, é mais ou menos assim. As mulheres que já tiveram filho vão me entender, ou os homens, ou as mulheres que quiseram comprar carro um dia. Você resolve comprar, por exemplo, um carro branco de tal marca. A partir do momento que você resolveu, que você comprou, você vai encontrar aquele carro em todo lugar que você for. O duro é que é verdade, né? É verdade. Por quê? Porque você está interligada mentalmente, sinestesicamente com aquela coisa. E como você se preparou para comprar, você comprou, você está sentindo aonde o seu radar fica preparado para aquilo. Quem nunca brincou do Fusca Azul? Né? Lembra da brincadeira do Fusca Azul? Quando você começava a brincar, brotava Fusca Azul em tudo quanto é lugar, né?
Agora eu me entreguei, né, com essa brincadeira. Paciência, né? Já foi, Lilian. Agora eu me entreguei, legal. A moçadinha que vai pesquisar o que acontece com o Fusca Azul. Mas é mais Mas ou a menos gente cria mesmo uma conexão isso. com tudo isso que a gente quer. Por isso que você falou a palavra-chave. Por isso a gente tem que focar no que a gente quer. O tempo todo. O que acontece com a maioria das pessoas que não realiza? Foca naquilo que não quer. Usa muito o negativo. E o que acontece? Não realiza. E acontece o que ela não quer. Sempre. Porque esse emparelhamento cerebral está conectado com o que a pessoa não quer. Eu tô mandando energia para lá. Exatamente. E tá voltando de lá. E forte, vem dobrado para mim. Então, é super importante. E de repente você fala... É mais um ladrão de energia. Total. Então, assim... Como empresária, se eu fosse ficar interligada com as notícias, certo? Com todos os acontecimentos aí, que mesmo que você não olhe o noticiário, eles chegam até você inerente à sua vontade, eu não tinha feito metade do que eu fiz. Eu não tinha realizado metade do que eu realizei. Desde sempre, né? A gente não tô falando de agora. Pandemia. Não, desde sempre. Porque a nossa primeira empresa a gente inaugurou em pleno plano Collor. Ou seja, de crise a gente entende. A gente está bem escaldado sobre crise. É verdade. Então, hoje eu não estou mais nas empresas, assim, vamos dizer, tecnicamente, né? No quadro social, porque eu tenho me dedicado agora à minha nova carreira de mentora. Que era um sonho também? Era um sonho. Era um sonho. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Aliás, o meu marido sempre brigava comigo. Quem é o próximo funcionário que eu vou perder? Porque se eu via que a pessoa tinha um sonho, eu sempre incentivei. O que você quer fazer? Vai fazer! Então, assim, a gente já tem pessoas que têm loja de essência, que tem barraca no Ceasa. Ou seja, agora, tem também aquelas pessoas que são empreendedoras, mas elas são intraempreendedoras e essas a gente segura. E o que é intraempreendedora? Quando a pessoa tem um espírito empreendedor, mas ela quer estar dentro do seu CNPJ. Tá. E é esse o grande desafio dos empresários, ter pessoas desse naipe. Porque eles são bons. São maravilhosos, mas não é todo empresário que se segura para ter pessoas melhores do que ele, né? Então, isso é um ranço antigo de empresários de querer todo mundo aqui, né? Embaixo. E a gente tem que contratar pessoas melhores que a gente para as coisas evoluírem, né? A liderança passa por isso, por você sempre ter pessoas na sua equipe que são melhores que você. E isso te dá liberdade para criar, para procurar, para trazer novos negócios, enfim. Essa é a grande sacada, né, das empresas que prosperam. Mesmo porque cada um, independente de ser o patrão ou não, ele tem uma dedicação a mais num determinado setor. Ou então ele tem um dom maior para determinada área dentro da empresa. Isso, exatamente. E se a gente une esforços, né? A gente não pode ficar brigando. Não. Não, a gente precisa unir esforços. Para crescer. Para crescer. Tanto o empreendedor como o funcionário. Agora, essa minha necessidade de autoconhecimento que eu precisei aprender para saber como gerir as coisas é que me trouxeram até aqui. E como eu sofri muito... Foram anos de aprendizado, né? De aprender gestão de tempo, de aprender conhecer pessoas, de aprender a me conhecer, saber as minhas limitações e as minhas facilidades. Ou seja, tudo isso eu falei, por que não agora usar uma parte da minha vida para ajudar pessoas que querem mudar de carreira, não sabe como, tem medo, né? E então eu tenho cuidado muito de profissionais em transição de carreira, pessoas que já têm sucesso em alguma área da sua vida, querem mudar, mas ficam receosas. Que é o que aconteceu com você. Exatamente. Aconteceu, né? Aconteceu. E você passou por todo esse processo. Passei. Então eu sei como funciona. E você já estava na loja, você era extremamente ativa, sim, né, no teu comércio, né, na empresa, quando você começou a estudar. E começou com o autoconhecimento, ou você já se jogou na realização de sonhos e foi testando um atrás do outro? Não, foi o autoconhecimento. Primeiro começou eu tive que aprender,
testar, vi que aquilo funcionava, comecei a ir me libertando aos poucos daquelas amarras que eu achava que só eu sabia, que eu não conseguia delegar, que eu não tinha tempo para nada, que eu almoçava na frente do computador, que eu não tinha tempo para viajar. Se viajava, eu me sentia culpada. Tanta gente está fazendo isso, inclusive quem está no home office, hein? Perigosíssimo, né? Essa aceleração. E é interessante, eu estou fazendo uma pós agora em psicologia positiva e existe uma estatística de que todas as pessoas que têm entre 30 e 50 anos agora em 2020 serão os idosos de 2050, né? Os futuros idosos. Então, assim, a longevidade aumentou e as pessoas continuam numa corrida frenética como se elas fossem viver apenas 70 anos. Ou seja, uma hora essa conta vai chegar. Porque se a gente está vendo estatisticamente que a gente vai viver mais, como que a gente vai chegar aos 80? Será que a gente vai chegar com independência, né? Será que a gente vai chegar com saúde? Será que a gente vai chegar com discernimento mental, emocional? Então, a gente precisa analisar qual é a corrida que nós estamos correndo, porque você não pode entrar numa maratona correndo igual uma corrida de 100 metros. E quando a gente faz esse trabalho, né, que você está oferecendo também para as pessoas, não só com o livro, mas com a gente vai falar no outro bloco, dessa mentoria online que você tem se dedicado com as pessoas, eu mando, faço uma pergunta, ela me responde. E a gente vai trabalhando isso. Isso dá também uma oportunidade para que eu faça uma reflexão do que eu estou fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma oportunidade que a gente está tendo. Quando a gente ensina, quando a gente está passando para o outro, a gente também está se responsabilizando. E você está aprendendo junto, né? Você aqui, né? Um exemplo disso. Cada pessoa que passa por aqui e que você está interagindo com a pessoa, tudo aquilo que você está passando para os seus ouvintes, eu sei, você vive, né? Porque essa mira é transparente, ela vive o que fala. Tem que ser assim, né? Não é assim? Então, isso para mim é uma satisfação. As pessoas muitas vezes perguntam, nossa, mas como você arruma tempo para isso? Eu falo, esse é meu tempo mais precioso, porque tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe. Não é que você faz esperando, mas é natural do universo. E é parte do teu dia, né? Então, quando você sabe que aquele horário, naquele dia, você vai se dedicar a esse trabalho. Eu acho que isso a gente tem que fazer com tudo na vida, né? Sem dúvida. Colocar essa energia positiva, que a psicologia positiva ensina tanto, né, Lívia? Para que a gente possa... Você está fazendo bem para o outro, para você e para o ambiente que você vive. Exatamente. Essa é uma questão importante. É um círculo virtuoso. Virtuoso, não é vicioso. Porque a gente tá convivendo, todo mundo reclamando que está convivendo mais com família, não reclamem, abençoem. E cada um tira o seu proveito ali naquele momento. Liliana, a gente vai para o intervalo comercial. Passa rápido, né? Nossa, nem fala. A gente vai falar mais de carreira, mais de gestão de tempo, mais de produtividade, mais do que você aí do outro lado está pensando em fazer na tua vida. Tem 2 minutinhos ainda? Que beleza! Não é verdade? Porque aí a gente, olhando para essas áreas da nossa vida, a gente também chega, né, Lilian? A nossa família. Porque não é porque você foi em busca do teu sonho que você abdicou da tua família. Sem dúvida. Eu sou casada há 32 anos com o Paulo, né? A gente convive há 35 anos. Curto muito estar casada. Eu sempre digo, eu estou casada porque eu quero, não porque eu preciso. E isso é maravilhoso. Né? Essa independência e essa decisão consciente de estar com alguém é muito bom. Sou mãe de 2 filhos, o Rodrigo tem 31, a Vivi tem 27, e sou avó do Dudu, que tem 2 anos e meio, quase 3 aninhos. É uma criança na família, né? Então já tem um ambiente familiar que eu acho que esse é um olhar também que a gente tem que colocar quando olha para os nossos sonhos. Porque qualquer sonho que seja construído em cima da infelicidade de outras pessoas, ele vai ser muito caro. Né? Então, os nossos sonhos, eles valem a pena desde que eles sejam ecológicos para nós e para as pessoas que nos amam. Quando que você começou a correr por aí para realizar os seus sonhos assim, de verdade? Além do casamento, de ter filhos, de abrir empresa, que você falou, vocês ficam aí, eu vou para outro lado. A primeira vez que eu fiz essa guinada foi quando eu entrei na faculdade de Direito.
lá atrás, há 15 anos, porque eu fui fazer faculdade, eu já estava casada, eu já tinha filhos e tal, e as pessoas falavam, você é louca, você vai deixar suas empresas fazer faculdade numa situação assim, né? E depois que eu me formei, quando eu resolvi vir para São Paulo para prestar concurso público, que tem essa fase aí que eu conto no livro. E eu lembro que meu filho vinha para uma república, porque ele estudava no Mackenzie em São Paulo, e eu morava na casa de uma senhora com 62 anos aqui perto. Então, assim, essa já foi acho que foi o primeiro passo que eu dei, assim, no sentido de buscar ali o que tá faltando, né? E isso é muito legal, porque isso aconteceu com você casada, com Sim. você com filhos criados, e pouca gente teria essa coragem. É verdade. Não é verdade?